Fernanda Torres chegou lá nos Estados Unidos numa reportagem para a Variety e falou o quê? Olha só, a ditadura militar no Brasil teve íntima influência e financiamento dos Estados Unidos. A ditadura militar do Brasil é contextualizada no período da Guerra Fria, na disputa ideológica da Guerra Fria. E aí vocês me perguntaram, Felipe, o quanto isso pode influenciar a candidatura da Fernanda Torres no Oscar? Será que isso vai prejudicar ela, etc e tal? Em primeiro lugar, o que a gente precisa dizer é o seguinte, não vai prejudicar. Não isso. Isso não vai prejudicar definitivamente porque isso é documentado, eles sabem. Isso eles sabem. Agora, em segundo lugar, meu amigo, assim, eu tô pouco me fudendo pra candidatura no Oscar se ela chegou lá na cara de americano e falou assim, a culpa é tua. Desculpa, mas isso pra mim já vale mais que o Oscar dela. Eu quero que ela vença o Oscar de melhor atriz, eu quero que o filme ganhe melhor filme internacional, eu quero que o filme leve a porra toda. Mas só dela ter falado isso na cara do americano, já pra mim já vale tudo. Já vale tudo. Agora, a reportagem, olha só o seguinte. A reportagem é essa. No meio dessa reportagem, a Fernanda Torres fala: Estados Unidos, vocês financiaram a ditadura militar no Brasil. Qual o título da reportagem? Fernanda Torres sobre querer interpretar uma vilã em James Bond. Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema, então calma aí que eu tenho uma novidade pra você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo, além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC, um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos 2 filmes referentes às 2 aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa não. Link na descrição do vídeo. Na moral, assim, jornalista, pelo amor de Deus, vocês aí que estão se formando em jornalismo ou qualquer coisa do tipo, eu não sei. Mas se tu tem uma aspa dessa no texto, os Estados Unidos financiaram a ditadura militar no Brasil. Se tem uma aspa dessa no texto, tu vai meter aqui, Fernanda Torres fala sobre interpretar uma vilã no James Bond? É essa? É esse o título que você vai dar? E não controlar fãs brasileiros em Ainda Estou Aqui nas redes sociais. Eles estão fazendo isso sozinhos. Caraca! É o título que vocês querem. É esse o título que vocês querem. Porque assim, no texto ela deve falar alguma coisa sobre interpretar alguma vilã em James Bond. E assim, vilã em James Bond, né? Porque aí vai, vamos contratar então a Latina lá pra fazer vilão em James Bond? É capaz. E é possível que ela tenha falado isso, inclusive, nesse tom de ironia. E agora, falar sobre os fãs brasileiros? Vamos entender. Por décadas, Fernanda Torres tem sido um nome conhecido no Brasil, cativando o público com sua profundidade e versatilidade como atriz. Vale dizer, aspas aqui, parênteses aqui, melhor dizendo, que estamos lendo uma notícia em inglês e, portanto, terá problemas de tradução. Mas com sua aclamada performance no drama I'm Still Here, é engraçado que eles não traduziram I'm Still Here, no caso, Ainda Estou Aqui, Torres se viu em um palco global, ganhando sua primeira indicação ao Oscar e carregando o orgulho a uma nação inteira. Vale dizer o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas o meu nome é Felipe Leão. Mas o que vocês não sabem é que meu último nome, na verdade, é Torres. Vocês estão ligados nisso? Vocês estão ligados? Eu vou aqui, ó. Será se Fernanda Torres é da minha família? Eu não sei se você sabe dessa informação, mas meu nome é Felipe Dias Leão Torres. Fica com essa informação. Se era minha família, não sei, mas é. A interpretação de Torres, de Eunice Paiva, uma mãe que passou décadas buscando justiça após o desaparecimento do marido durante a ditadura militar no Brasil, repercutiu tanto no público quanto na crítica. A surpreendente indicação do filme para melhor filme o solidificou
ainda mais como um momento marcante para o cinema brasileiro. Nesse episódio do Variety Awards Circuit Podcast, Torres reflete sobre o impacto emocional do filme, o apoio esmagador do Brasil, o histórico de sua mãe, Fernanda Montenegro, no Oscar e seus sonhos inesperados em Hollywood, incluindo um papel muito específico de vilã de James Bond. Para Torres, ver Ainda Estou Aqui percorrer a longa jornada no Festival de Cinema de Veneza até o Oscar foi surreal. Aspas para Fernanda Torres. É uma sensação muito boa, ela diz. Sinto um trabalho bem feito, porque começamos em Veneza, quando o filme era apenas um filme brasileiro, não sabíamos o que aconteceria. Então, há esse longo caminho que terminou no Oscar. E há a expectativa do Brasil. E então, quando fui indicada, eu disse, meu Deus, fiz o que era para fazer. Por enquanto, aquele início de reportagem muito, né? Embora o público internacional possa ver Ainda Estou Aqui como um drama histórico, ele tem um significado mais profundo para os brasileiros. Esse filme foi importante politicamente e socialmente, explica Torres. Diferentes gerações foram ver esse filme e ficaram tocadas e orgulhosas. Esse filme é algo muito especial para o Brasil. A ditadura no Brasil não foi algo que aconteceu isoladamente, foi parte da Guerra Fria. Os Estados Unidos patrocinaram a ditadura no Brasil. Foi uma época distópica, mas esta não é apenas uma história sobre o passado, e também um reflexo do agora. Novamente, estamos cheios de medo, divididos e com raiva. O populismo e a ideia de que um Estado violento pode colocar ordem na bagunça moderna é tentador, mas devemos resistir. Olha só, Fernanda Torres no Oscar, na Variety, melhor dizendo, falando o que precisa ser falado, precisa ser dito. E mais uma vez dizendo aqui, sendo isso relevante ou não para o filme perder ou ganhar no Oscar, foi dito o que precisava ser dito. Tá? Foi dito o que a história precisava dizer. O filme é importante, em primeiro lugar, como a Fernanda Torres está dizendo aqui pra gente? Sim, evidentemente. Já me perguntaram, inclusive, se o Ainda Estou Aqui já tomou lugar na história do cinema como um dos filmes mais importantes que a gente já fez. Eu não diria nesse lugar. Eu não diria que Ainda Estou Aqui já alcançou esse lugar na história do cinema brasileiro, visto os filmes importantes que a nossa história já tem. E por que eu digo isso? É porque Ainda Estou Aqui não pode alcançar esse lugar? Não. É porque o filme é muito recente para que a gente possa responder isso. Mas definitivamente um filme importante na nossa história, sobretudo pela sua relevância comercial, pela sua capacidade de exportação e pela sua capacidade de reproduzir cultura. Nesse quesito, Ainda Estou Aqui tem feito história. E tem feito história nesse curtíssimo prazo. A gente precisa de tempo para maturar criticamente esse filme, porque a crítica demanda desse tempo para que o debate crítico esteja acontecendo, para que a negação sobre o filme, para que a dialética haja, para que o filme seja posto em crise constantemente. Esse debate crítico ainda precisa acontecer para que a gente possa definitivamente colocar Ainda Estou Aqui na história do cinema brasileiro. Pelo menos em termos de estilo, de forma, em termos de consolidação na história de fato. Agora, comercialmente, tanto num aspecto internacional e de premiações, quanto nacionalmente, num projeto de construção de público, Ainda Estou Aqui já faz a história. Esse é um fator. No quesito produção de cultura, de reprodução cultural, também. Porque é um filme, mais uma vez, que apesar de eu achar que é deveras um filme que se coloca num lugar um tanto imparcial em muitos momentos, ainda assim tem um papel eficaz no que tange a trabalhar a memória. É um filme onde a memória é o papel, é o assunto central, e essa memória é muito bem trabalhada no filme. Um filme que, trabalhando sobre memória, e memória sobre a ditadura militar brasileira num contexto o qual estamos vivendo,
conseguiu atingir públicos de diversas idades. Nesse sentido, é um filme já muito importante. Já muito importante. Apesar de Fernanda Torres ter ido lá fora e falado na cara de americano, numa reportagem para Variety, que os Estados Unidos financiou a ditadura militar brasileira, o filme não passa essa ideia. E vale dizer o seguinte, eu não estou falando aqui que o Walter Salles ele precisava fazer um filme sobre ditadura militar onde ele abarcasse todas as coisas necessárias. Não, todo filme tem recorte. E por ter recorte, ele vai escolher o que vai fazer, o que vai falar e o que não vai falar. Entretanto, o filme inteiro tem escolhas que vai na direção de ter esse lugar de imparcialidade. O que me alegra nisso tudo é que, apesar do filme não atacar esse lugar mais enviesado, até para conseguir alçar esse posto de filme de festival, apesar disso, a Fernanda Torres vai lá e fala. E isso, para mim, me alegra. Isso me alegra profundamente. Tá? Isso não faz o filme crescer ou o filme diminuir enquanto filme. Porque o que importa, no final das contas, é o filme e não as entrevistas. Mas pro Oscar, vale as entrevistas. Para as premiações, vale as entrevistas. Para as premiações, como a gente já trabalhou inúmeras vezes aqui, essa entrevista da Fernanda Torres é palco, é teatro. E quando eu digo isso, eu não estou falando que a Fernanda Torres está sendo falsa, nada disso. Muito pelo contrário. Ela está usando esse palco para dar enviesamento ao seu discurso. E isso é importante. Porque o Oscar e as premiações são palco, são teatro para que as coisas aconteçam nos bastidores. Porque a política acontece nos bastidores. E ela se utilizou desse palco para falar disso. Para falar de política. Isso é muito importante. Tá? Se isso vai prejudicar o Brasil ou não no Oscar, eu, particularmente, tô pouco me fudendo para isso. Mas, se vocês querem uma opinião de fato, acredito que não, porque, mais uma vez, esse é um fato já sabido, documentado e histórico. Acredito, inclusive, que esse é um fator que poderia fazer o filme crescer mais do que ser prejudicado. Porque o Oscar e a Academia do Oscar, sobretudo nesse momento histórico de eleição de Donald Trump, e, portanto, de ascensão de uma extrema-direita, o Oscar tende a se posicionar num lugar mais progressista ou supostamente progressista. Aliás, a classe artística dos Estados Unidos, ela historicamente se posiciona em direção aos democratas. E, mais uma vez, democrata e republicano são duas faces da mesma moeda. Um taca bomba e o outro taca bomba com a bandeira LGBT. É basicamente isso que acontece. Inclusive, os democratas costumam estar envolvidos em guerra mais que os republicanos, inclusive. Costumam. Mas a classe artística, que é uma classe que se volta para o exterior, tende a se posicionar mais diretamente aos assuntos, às pautas democratas, do que às pautas republicanas. Tende. E no momento histórico de ascensão da extrema-direita, um filme que fala sobre ditadura militar é muito importante. Um filme que ataca fortemente esse posicionamento dos Estados Unidos em financiar as ditaduras no passado pode crescer também. Tá ligado? Então, nessa direção, eu acho que fazer a candidatura de Ainda Estou Aqui cair, não vai. Podem ficar tranquilos, pelo menos eu acredito. A indicação de Torres foi significativa para o público brasileiro por causa do seu legado familiar. Sua mãe, Fernanda Montenegro, foi a primeira atriz brasileira indicada ao Oscar de atuação por Central do Brasil em 1999, filme de 1998. Também dirigido pelo diretor de Ainda Estou Aqui, Walter Salles. Vale dizer, não sei se a reportagem vai mencionar isso, muito provavelmente não, mas Fernanda Montenegro perdeu esse Oscar por roubo. E não tem outra palavra para isso. Ah, Felipe, significa dizer que a Fernanda Montenegro foi roubada? Não. Significa dizer que a Gwyneth Paltrow venceu por roubo. E quando eu digo roubo aqui, é no mais estrito senso da palavra, porque na época a campanha direcionada a Shakespeare Apaixonado foi uma campanha proibida.
onde jantares foram organizados para votantes e etc. O que fez, inclusive, com que não só a Gwyneth Paltrow vencesse em melhor atriz, como como Shakespeare Apaixonado vencesse em melhor filme, daquele que era, até então, o favorito a vencer o Oscar, O Resgate do Soldado Ryan, se não me engano. Então foi toda uma campanha proibida onde o nome de Harvey Weinstein estava envolvido. Todo esse histórico é interessante, inclusive, como uma tentativa, e o Oscar gosta dessas coisas, de corrigir o passado, como uma tentativa de corrigir o problema onde a mãe não foi premiada em razão de sua filha hoje. Não acho que é um fator muito forte, mas é um fator, com certeza. Há esse sentimento patriótico no país, diz Torres. É o país no tapete vermelho. E como minha mãe estava na corrida antes, isso levantou um senso de orgulho nacional. Mas essa febre veio do filme. Ela se lembra com carinho de assistir a campanha de sua mãe para o Oscar quando era mais jovem. Fernanda Torres, no caso. Lembro de minha mãe ter sido sequestrada por um tempo. Torres ri. Sequestrada porque é isso, né, gente? Inclusive, eu já falei sobre isso com vocês. Fazer campanha no Oscar é uma loucura. Vocês já perguntaram inúmeras vezes para mim por que jurado número 2 não esteve em campanhas pro Oscar. Primeiro, porque a Warner não quis. Lançou o filme direto no streaming. Segundo, porque o Clint, gente, tadinho. O cara tem 95 anos na cara. Imagina botar um cara desse para fazer campanha no Oscar. Gente, estar indicado ao Oscar é se tornar vidraça. Vai surgir coisa do seu passado, vai surgir estresse. E o cara não tem mais por que fazer isso. O cara já é consagrado, o cara já fez tudo na vida. O cara já, no início dos anos 2000, concorreu a porra toda no Oscar. Não tem necessidade. Isso pra não falar da década de 90. Não tem necessidade do cara fazer isso. Queria. Mas pra que botar o cara de vidraça com 95 anos? Sabe? O cara não tem mais vigor pra fazer campanha. Ela simplesmente desapareceu por meses. De vez em quando, tínhamos notícias dela dizendo: meu querido, estou em Denver. Um momento em particular se destacou. Ela estava no David Letterman e eu estava nervosa porque inglês não era sua primeira língua, diz Torres. Mas então ela fez uma piada. Ele perguntou se ela morava em Ipanema e ela disse: sim, eu sou a velha senhora de Ipanema. E eu pensei, ela é incrível. A velha senhora de Ipanema, claro, fazendo referência à garota de Ipanema. Agora, 25 anos depois, Torres... E aqui a gente está fazendo uma tradução também, então a tradução é uma merda, né? Agora, 25 anos depois, Torres está levando adiante o legado cinematográfico do Brasil. Torres também experimentou um aumento no apoio nas mídias sociais, com fãs brasileiros a defendendo no Twitter, Instagram e além. Seus seguidores explodiram de 500 mil para mais de 4 milhões em apenas alguns meses. Nada mal para um país com 200 milhões de pessoas. Cara, assim, essa época dessas contagens de seguidores me deixou abismado porque em um determinado momento a moça que não cedeu lugar para a criança no avião teve mais seguidores do que a Fernanda Torres. Essa informação é uma informação que precisa ser dita. O que a gente está fazendo, cara? Tá ligado? O que a gente está fazendo? No entanto, com alguns de seus apoiadores ficando, como se pode dizer, agressivo às vezes, ela insiste que não está conduzindo uma campanha orquestrada. Aqui me pega. Tá ligado? Por que isso? A Variety chamou a Fernanda Torres para fazer a reportagem. Na reportagem ela fala: os Estados Unidos financiaram a ditadura militar brasileira. Mas o que vira manchete é: eu não tenho culpa da agressividade dos brasileiros. É isso que vira manchete. Tá ligado?
Tá ligado que essa reportagem aqui, apesar de ser uma reportagem de campanha pra Fernanda Torres, ao mesmo tempo tem um quesinho de sabotamento? É claro que a Fernanda Torres se saiu bem aqui no que ela tá falando, mas tem um quesinho de sabotamento, tá ligado? Que olha só esses brasileiros. Porque é isso, gente. Isso aqui é muito importante que seja dito. Brasileiro é muito foda. Brasileiro na internet é engajado. Você vê todas as postagens envolvendo Fernanda Torres. É muito mais engajamento que qualquer outra pessoa americana. Isso é fato. Brasileiro chega e estoura por toda. Mas por outro lado também, brasileiro não tem limite. Brasileiro não sabe quando parar. Então brasileiro fica sempre nessa interseção entre estar fazendo uma parada muito foda e estar sendo inconveniente. E isso aconteceu algumas vezes durante a campanha. Então o que a Fernanda Torres aqui tá falando é assim, gente, então, brasileiros são muito fodas, brasileiros estão criando um alvoroço enorme por conta de filme, clima de Copa do Mundo, clima de carnaval, clima incrível, tô adorando isso tudo, mas assim, eu não posso, ao mesmo tempo, responder pelas pessoas que atacam outras, pelas pessoas que passam dos limites. Eu não posso responder por essas pessoas. Então ela tá fazendo muito bem. Ela tá fazendo muito bem. Mas também, saca qual é o quesinho da reportagem de ter esse lugar meio de sabotação da candidatura? Tem. Dá pra sentir. Ela também dá crédito à apaixonada cultura online do Brasil. Olha só. Os brasileiros são heavy users da internet. Ela explica. Nós consumimos nossa própria cultura. Temos muito orgulho dela. Mas quando alguém faz o milagre de cruzar a fronteira e é reconhecido no mundo, o Brasil enlouquece. Enlouquece em alguns momentos até demais, né? É tipo aquela menina, booktuber americana, que leu Machado de Assis e achou maravilhoso, e aí todo mundo começou a ler Machado de Assis porque a gringa leu. Tá ligado? Aí tem uns limites também, tá ligado? O Oscar funciona um pouco dessa forma também. A gente começa a descobrir o cinema brasileiro porque o Oscar validou o nosso cinema. É importante um Oscar pra que as pessoas vão ao cinema? É. Mas não devia ser. Entende? Como não deveria ser. Mas é. E por isso eu não vou desconsiderar o Oscar. Eu jamais vou dizer que eu vou... o Oscar não vai ser importante. Não, ele é importante. Ele não é validador da nossa cultura, não é validador do nosso cinema. E definitivamente isso não é. Não é. Mas é fato. A gringa leu Machado de Assis e fudeu. Todo mundo gosta de Machado de Assis. A gringa leu Machado de Assis e aí você esquece até que reclamou. Eu tive que ler Machado de Assis na escola. Me obrigaram a ler esses textos chatos. É Machado de Assis, porra! É Machado de Assis! Não, mas precisa da gringa. Precisa da gringa. Tá ligado? Ao contrário de alguns atores que usam as mídias sociais estrategicamente, Torres diz que está deixando os fãs assumirem a liderança. Eles estão fazendo isso por conta própria, diz ela. Eles estão garantindo que as pessoas vejam o filme e saibam que ele merece reconhecimento. É isso, todo o engajamento que o filme tem recebido, etc. Agora que Hollywood percebeu a sensação de 59 anos, o que vem a seguir? Eu não separo minha carreira no Brasil da minha carreira internacional, ela diz. A minha carreira é feita de bons filmes, peças e televisão. Eu adoraria fazer um filme de ação, assim como adoraria estar em um filme de arte europeu. Maravilhosa. Vambora. Mas continue fazendo os filmes brasileirinhos, tá bom, cara? Continue fazendo os filmes no Brasilzão. Ô, quinta série. Ai, caralho, eu falei uma parada aqui e a quinta série vai bater, eu tenho certeza. Pelo amor de Deus, o quinta série. Continue fazendo os filmes brasileiros. Porra. Foi totalmente sem querer.
Eu adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond. Ela diz com uma risada. Puta, isso aqui é... Tá vendo? Aí no título da porra da reportagem, tá, eu adoraria fazer um vilão de James Bond. Como é simplesmente provavelmente um pequeno trecho da reportagem em que ela fala, ironicamente, eu gostaria de ser uma secretária de um vilão de James Bond. É ironia. Não, isso vira a porra do título. No mesmo texto em que ela fala, os Estados Unidos financiaram a ditadura no Brasil. Claro, dada a força de sua performance e ainda estou aqui, ela... Peraí, eu não li aqui. E apenas dizer, ele estará esperando por você na sala ao lado, Sr. Bond. E é isso. Aí, tá vendo? Essa mulher ela tem senso de humor. Eu fico lembrando toda vez. Essa, pra mim, é a melhor vídeo da história da Fernanda Torres. Ela mereceria o Oscar por isso. Quando ela foi entrevistada por algum rapaz, quando ela tava indo pra uma Comic Con. E o rapaz perguntou pra ela, como é que você se sente por estar presente no maior evento de cultura pop do mundo? De um dos maiores eventos de cultura pop do mundo. E ela responde, eu tô me sentindo Pikachu. Porra, isso é... Você entende o senso de humor dessa mulher? Você entende? E aí ela faz uma piadinha, inclusive uma piadinha referente, inclusive, a como os latino-americanos são retratados nos filmes norte-americanos, como a secretária de um vilão do James Bond que vai falar uma única frase, mas não. Isso vai virar o título, vai virar a manchete. Tá ligado? Claro, dada a força de sua performance, e ainda estou aqui, ela poderia facilmente interpretar a vilã principal. Não se subestime, senhora Torres. Ela não tá subestimando, ela tá dando cutucada. Porra, amigo, americano. Ela não tá subestimando, ela tá dando aquela cutucadinha em vocês. Vocês estão aí. Ela tá aqui na frente. Ela tá aqui na frente, vocês estão aqui atrás ainda. Ela tá com o bolo pronto, vocês já ainda estão batendo. Porra. Também nesse episódio, a escritora, e diretora e produtora Corley Fargat fala sobre seu filme de terror corporal, A Substância. Foda-se. E como ela se manteve fiel à sua visão. Foda-se. Mentira, gente. Para. Eu gosto da Substância. Eu gosto da Demi Moore no filme. Não precisa disso, tá? Não precisa disso. Dito isso, a Fernanda Torres está melhor que a Demi Moore. Desculpa, mas tá. Mas eu gosto muito de A Substância. Eu jamais farei esse trabalho de torcer contra o outro filme para que o meu filme ganhe, etc e tal. Inclusive, vocês sabem, porque a história desse canal prova. Eu tenho vídeo como prova, tá? Porque há pouco tempo atrás eu tava fazendo vídeo com vocês falando que, a não ser que acontecesse um grande escândalo envolvendo a Emília Pérez, esse filme iria perder o Oscar de melhor filme internacional. O escândalo aconteceu. Mas vale dizer, para que a gente lembre disso tudo, o que eu falei em seguida? A gente não quer que esse escândalo aconteça, porque escândalos pressupõem o sofrimento de alguém. E a gente não quer que ninguém sofra. Vocês sabem que eu falei isso. Então eu tenho provas nesse canal. Fui um mensageiro da morte? Fui um profeta da maldição? Fui. Porque eu anunciei que alguma coisa iria acontecer. Mas eu disse em seguida, não quero que ninguém sofra. Eu disse. Agora, vale dizer o seguinte, não vai ser assunto desse vídeo. Mas será que Emília Pérez de fato perdeu força? Será? Ou, será que Emília Pérez realmente perdeu a força que esperávamos que teria perdido? Porque perder a força eu acho que sim. Porque já não é mais favorito para melhor filme, como já foi em algum momento. Mas será que perdeu força suficiente como acreditamos que teria perdido? Esse é assunto para um outro momento.
Dito isso, seja membro desse canal, seja patrocinador desse canal. Você sendo membro ajuda a produção de conteúdo por aqui. Curtiram o vídeo?